E eu queria pedir para o Rui comentar o problema seguinte. O Rui falou desse deslocamento à esquerda, né? Nós vimos essa semana, da parte do próprio Lula, né? Principal dirigente, líder popular da esquerda do país, duas manifestações bastante significativas. Ele, numa carta ao PT, colocou o problema de que não acredita mais na justiça, de que ele mesmo possa ser absolvido pela justiça, mas mesmo assim refutou o plano B e chamou a manutenção da candidatura dele, coisa que depois ele fez numa visita do Stedley e do ex-presidente do PT, que ele falou também que a candidatura tem que ser levada até as últimas consequências e que não deve ter uma crença na justiça, o que é uma coisa que nós do PCO vimos falando há bastante tempo, né? Que o problema é não... Bom, e junto com isso, há vários chamados à mobilização, além da nossa conferência, que é um centro para debater esse problema e impulsionar uma mobilização. Por exemplo, está se chamando uma mobilização para a inscrição da candidatura do Lula no dia 15 em agosto. E há um debate sobre o problema de um dia de paralisação em agosto. Me parece que o problema que nós temos alertado é que o pessoal foca muito em uma atividade, em uma mobilização, como se a gente pudesse resolver como uma simples manifestação, né? Então, esse problema, se essas colocações do Lula são um sinal de que ele mesmo, de que o PT lançou até uma campanha, a gente vê que meio forçou os governadores a se manifestarem publicamente contra o chamado Plano B, que está visivelmente afundando, né? O Ciro, nessa semana, foi numa reunião da Confederação Nacional das Indústrias, ele foi o único candidato que quer se apresentar como um candidato de esquerda que foi chamado. Não foi chamado nem o Lula, nem a Manuela, nem o Boulos, e ele foi lá e foi vaiado pelos empresários, né? Porque ele foi fazendo demagogia de que, no caso da reforma trabalhista, ele quer rediscutir as coisas botando a bola no meio de campo de novo, né? E aí os empresários que estão, de fato, ficou evidente nesse encontro, apoiando o Alckmin, né? Apoiaram só o Bolsonaro quando ele falou contra os direitos das mulheres, contra os direitos humanos, para apoiar o direitismo do Bolsonaro. Mas, do ponto de vista claro, ficou evidente que o candidato desse setor empresarial é o próprio Geraldo Alckmin, né? Então, esse problema, se a colocação do Lula, a gente pode ver assim como um certo alento de que há um deslocamento à esquerda também no interior do próprio PT. Não, só um comentário sobre isso tudo. Eu acho o seguinte, que é um deslocamento à esquerda, o comentário do Lula, e esse deslocamento à esquerda, ele é impulsionado pelo fato de que há uma profunda divisão no STF. O Lula está procurando intervir aí para aprofundar, encurralar os setores direitistas do STF, né? O que faltou, no caso, eu acho que o comentário dele é bom, faltou falar que tem que botar pressão. Mas eu acho também que, para bom entendedor, meia palavra basta. Precisa botar pressão, precisa sair na rua. É um momento importante. O Lula ele tem esse senso político, né? Ele percebeu a profundidade da crise e decidiu que era o momento de atuar. Só que atuar só com uma declaração não vai resolver. Nós precisamos transformar a ideia de que ele não está tendo justiça numa mobilização indignada da população. Bom, eu vou juntar duas perguntas sobre o Ciro Gomes. Não, perdão, é sobre o Obrador. Seria López Obrador o Emmanuel Macron do México? E aí, outra pergunta. Obrador pode ser comparado com Ciro Gomes ou Ciro é ainda mais direitista? O Obrador pode ser o Macron do México. Porque a subida dele foi muito tranquila no momento em que a situação não é favorável do ponto de vista da burguesia. Né? Não seria a primeira vez que um candidato de esquerda passa completamente para o lado da direita. Veja o Equador, o que aconteceu na Bolívia, o primeiro governo neoliberal. E o Ciro é mais direitista ainda. Porque o Obrador ele se colocou sempre como sendo de esquerda, contra o regime, precisa acabar com esses partidos, papapá. O Ciro não fala nada disso. O Ciro é um defensor do regime atual, ele quer aliança com o DEM, com todo mundo. O Ciro é uma fraude política bem escandalosa, né?
É interessante que você vê o poder da propaganda, né? De manter o Ciro aí como possível candidato da esquerda. Poder da propaganda e da política de determinados setores da esquerda que começaram a divulgar aí o conto de fadas do Ciro. Paulo Henrique Amorim e outros, né? Da esquerda, quer dizer, da imprensa progressista. Bom, a próxima pergunta é aqui do auditório também. Fala, meu caro. Como vai, Rui? Tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui de volta. Boa tarde aos companheiros aqui da Causa Operária. Eu gostaria de colocar um adendo a respeito do que você falou do futebol e do ataque à nação brasileira no futebol. Há um ataque também à nação brasileira na área da educação. O Brasil tem um Albert Einstein na educação. Teve, ele é já falecido, o Paulo Freire. O Paulo Freire, ele é consideradíssimo em todas as universidades e por todos os intelectuais no mundo inteiro. E aqui no Brasil também. Só que as classes dominantes e o governo brasileiro trabalham no sentido de desmerecer Paulo Freire. Então, isso que se faz no futebol, ele é feito de uma forma muito forte na área da educação. Por enquanto é só isso. Eu concordo, né? Acho que, inclusive, a comparação é bem correta mesmo. Serve para mostrar o que está acontecendo no futebol. E não é só o futebol, a educação, é também toda a atividade científica do Brasil, né? Que estão demolindo aí a atividade científica. A prisão do pai do programa nuclear brasileiro é uma demonstração disso. Estava se desenvolvendo aí um submarino nuclear brasileiro, o imperialismo veio e acabou com o programa. Os brasileiros fizeram a base de Alcântara, que foi denunciado que foi sabotada numa determinada época, e agora querem vender a base que foi reconstruída para os norte-americanos. Quer dizer, existe toda uma... Isso tudo é defendido pelos patriotas de direita, né? Eles são patriotas, mas o pessoal não entendeu que eles são patriotas dos Estados Unidos. Que nem o Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi lá e mostrou a realidade, prestou continência para a bandeira norte-americana, gritou, né? USA, USA, lá, ridículo. Quer dizer, eles são patriotas, mas não brasileiros. Eles usam o verde e amarelo para enganar os pobres coitados que somos nós aqui, né? Isso aí é uma realidade, é assim mesmo, é a conduta da classe dominante, que está totalmente vendida para o imperialismo e que odeia o Brasil. Queria até fazer um reparo aqui numa coisa que eu escuto muito, nunca tive a oportunidade de falar isso aí, que é essa expressão que o pessoal usa de complexo de vira-lata, que eu acho muito ruim. Eu acho ruim por dois motivos. Primeiro que coloca todo mundo no saco, né? Então, seria assim, o povo brasileiro tem complexo de vira-lata. Não concordo com isso daí. O povo brasileiro tem orgulho do Brasil. Eu, por exemplo, não tenho nada, não sou nenhum vira-lata. Eu tenho orgulho do Brasil. Não acho que o Brasil tem que ficar aí abaixando a cabeça para o estrangeiro, não. Pelo contrário, eu acho que aqui tem muita coisa muito melhor do que em vários países estrangeiros, apesar da riqueza desses países aí. Essa parte essa classe média e a classe dominante, que fica defendendo o estrangeiro contra o Brasil, eles não têm complexo de vira-lata, eles têm ódio ao Brasil. Eles não são brasileiros que se sentem envergonhados por ser brasileiros. Eles, na verdade, espiritualmente falando, eles não são brasileiros. Eles não se identificam com o Brasil. Essa que é a realidade. Eles acham que o Brasil é uma porcaria, um lixo.
que o povo brasileiro é um lixo. Se eles pudessem, eles promoviam aqui uma política de extermínio e importavam população europeia, acabavam principalmente com a população negra brasileira. Isso não é de hoje. Isso é uma coisa muito, muito antiga na mentalidade da classe dominante brasileira. Quando começaram as crises da escravidão, que houve levantes, o levante dos malês e vários levantes de escravos em várias partes do Brasil, muitos intelectuais da época, que eram intelectuais que representavam a mentalidade do latifúndio, eles olharam e falaram o seguinte, textualmente: o Brasil está numa encruzilhada. Ou ele vai se transformar num país europeu, ou ele vai se transformar num Haiti. Então, existe um esforço consciente da classe dominante para operar uma espécie de depuração da população. Ocorre que essa depuração é falsa, porque não tem nada a ver com simplesmente com o ódio racial do negro. Eles não gostam do pobre. Se o pobre é branco, também ninguém gosta do pobre. Logicamente que eles gostam menos ainda do negro. Então, quer dizer, não é um complexo de vira-lata. É um sentimento contra o país. A classe dominante, majoritariamente branca, é minoria no país. É como a classe dominante da África do Sul, num certo sentido. Eles se sentem hostilizados pelo próprio país, e é verdade. O povo brasileiro não gosta da população rica nem um pouquinho, né? E eles procuram desmoralizar tudo aquilo que está relacionado com a cultura popular. E, num certo sentido, tudo aquilo que está relacionado com a cultura brasileira, porque a cultura brasileira ela tem uma raiz, mesmo antes do modernismo, tem uma raiz muito popular. Você vê que os próprios românticos começaram a falar do negro, começaram a falar do índio, né? A ênfase no índio era muito grande. Vocês acreditam que a classe brasileira gosta de saber que o Brasil é composto de índios, negros e brancos? Lógico que não. Eles não gostam nem do fato de que nós somos um povo ibérico, descendente de português. Nem isso eles gostam. Eles gostariam de transformar o Brasil num país anglo-saxão, que é uma fantasia total, né? Daí que vem essas declarações tipo Dallagnol, né? Declarações de um completo idiota tipo Dallagnol, de que o povo brasileiro é inferior ao norte-americano, porque nos Estados Unidos foram cristãos que foram lá. E no Brasil, não. No Brasil foi só cara sem vergonha, pilantras, gente inferior. Né? Quer dizer, ele visivelmente... Vocês acreditam mesmo que uma pessoa que fala isso do próprio país se identifica com esse país? Sendo que a esmagadora maioria do país é assim. Quer dizer, para reformar o país, você precisaria praticamente destruir o país, né, ou não é? Por exemplo, quando teve os 500 anos do descobrimento brasileiro, a chuva de coisa da imprensa contra Portugal era incrível. E o mito, né? Não, e se o Brasil fosse colonizado pelos ingleses? Colonizado pelos ingleses como? Como a Jamaica, por exemplo? O Brasil seria uma Jamaica? É só bobagem ideológica que, no final das contas, serve para atacar o povo brasileiro. Aí, por isso, você vê samba, cachaça, a sensualidade do povo brasileiro, a alegria, o carnaval, tudo isso daí, a classe dominante detesta. Bom, nem precisaria explicar, precisa explicar, mas nem precisaria explicar, porque
Esses são aqueles que condenaram o Bolsa Família, quer dizer, que tinha que deixar o povo no Nordeste que está morrendo de fome, morrer de fome. São as pessoas que no Sul condenam os nordestinos, parte do país, pô. Parte do próprio país. Eles têm racismo contra o próprio povo. É uma escória miserável. Falar que eles têm complexo de vira-lata é um elogio para eles, porque a gente tem que falar que eles são estrangeiros dentro do Brasil. Eles querem transformar o Brasil não numa colônia, porque já é norte-americana, numa sucursal dos Estados Unidos, onde tudo que seja feito aqui seja copiado dos Estados Unidos, como se fosse grande coisa também, tem esse detalhe, né? E aí, vocês imaginaram a catástrofe? A gente teria que falar inglês que nem o Moro? Bom, antes de passar aqui o microfone para o companheiro, queria agradecer o pessoal que contribuiu com o Superchat, o E. Rodrigues, a Raquel Carrer, que diz, seus comentários não têm preço. Também o René da Silva Bastos, que diz, salve companheiros do PCO. Edelci Nunes da Silva, Rose Sardeiro e Sandra Regina Tiepo, que diz, boa volta, Rui. Bom, vou passar para mais uma pergunta aqui do auditório. Então, na Copa do Mundo, botar um tema, até porque, como um bom brasileiro, adoro futebol, palmeirense fanático, ex-componente da gloriosa Mancha Verde, certo? Voltando a... Eu tenho... que gostaria de saber o comentário, a opinião do Rui, o seguinte... o futebol brasileiro, principalmente a partir das agressões de 66, aquela seleção de 70, genial, mas dava porrada pra cacete. Certo? Pelé, Gerson, Carlos Alberto. Lembro de uma cena do Brito, zagueiro da seleção, que o atacante Lee estava infernizando a defesa brasileira lá, ofendendo, então, não sei o quê. Nas costas do juiz, deu-lhe uma porrada na cabeça tal do Lee, o Lee jogava entrando pela ponta direita e foi jogar na ponta esquerda. Aí começou as histórias do fair play. Famoso, até a palavra, né? Inglesa, colonizada, bastou. Do fair play. Não, tem que jogar com educação, tem isso aqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tá? Que eu acho que é uma maneira, porque é o seguinte, somando a arte com a porrada, você inclusive impõe, já que não dá, você não respeita a arte, você vai respeitar na porrada, certo? Quer dizer, você está sendo altivo. Eu tinha até antes da Copa, uma certa opinião, porque eu mal acompanho o futebol europeu. Assim, dizer mal até é muita coisa. Eu prefiro assistir um jogo do Remo com o Águia do Pará do que assistir qualquer jogo do Campeonato Europeu. Então, basicamente, por isso também, até tirando um outro jogador, eu basicamente nem conhecia essa seleção, né? Conheço os jogadores que jogam aqui. Essas são as minhas referências. E aí que eu realmente passei a ver o Neymar através dos vídeos, então, só que, e o Neymar, eu acho que o que ofende o europeu não é o cai-cai, até porque eles que costumam fazer muito, é que o Neymar, ele olha no olho do cara, ele olha no brancão lá e manda ele para aquele canto, certo? Ele olha na cara do brancão, certo? E dá risada na cara dele, certo? Se marcar ele gosta, falou, sou branqueiro de merda, desculpa aí, tá? Então, é isso, eu acho o seguinte, eu acho que falta, eu acho que isso, dentro da lógica já que você explicou, por isso que o ataque da mídia a qualquer comportamento que eles dizem antiesportivo, de quando é boleiro brasileiro, né? E, em geral, sul-americano, porque o Uruguai é isso, porque a Argentina é isso, ou seja, tu no bando, aqui no Brasil um bando de negro, na Argentina, no Uruguai um bando de índio, tá? Eu gostaria de saber até onde eu estou correto ou até onde eu estou errado. Não,
Eu estou totalmente de acordo. Queria, inclusive, citar um caso que eu acho que é um caso decisivo nisso que você falou. Eu, na época, assisti todos os jogos da eliminatória para a Copa de 1970, depois da carniceria que foi a Copa de 66. Eu falei aqui, o Pelé não queria jogar na Copa de 70. Quando ele decidiu jogar, ele decidiu também enfrentar a violência, que era muito grande. Então, os jogadores brasileiros, eles entravam em campo já preparados para se defender da violência. E a violência era muito grande. Né? Nós temos que lembrar que naquela época não tinha cartão, não tinha nada que ajudasse a regular um pouquinho melhor essa situação de violência. O pessoal batia do pescoço para cima, você entendeu? Não era brincadeira. Eu vi um jogo do Brasil no Maracanã, Brasil e Peru, que os peruanos entraram com a foice na mão. Aí o Gerson, que não era jogador do fair play, né? Era um jogador jogador de futebol mesmo, de rua, de várzea, que se transforma num grande jogador profissional. Ele deu uma entrada num peruano lá que o peruano foi hospitalizado, quebrou a perna do peruano. Aí saiu a maior briga, e os jogadores brasileiros brigaram. Esses casos aí ajudaram o Brasil a ir para a Copa, porque se não fosse assim, não teria ido. Todos os jogos no Maracanã, com os clubes sul-americanos, eram de uma violência extraordinária. Aí na Copa, em 1970, muita gente não sabe, né? Porque o pessoal dá muito palpite sobre o que está acontecendo no futebol, mas não se baseia na realidade do que aconteceu nos jogos. O Brasil enfrentou o Uruguai. Né? E o Uruguai a gente sabe como é que é, aquele time ultra carniceiro, né? Uma característica típica dos uruguaios, é o futebol europeu na América do Sul. E os uruguaios, eles estavam naquela política de pisar gentilmente no pescoço do jogador brasileiro e tal. Chegaram a fazer isso daí. Aí teve uma reunião, no meio tempo, teve uma reunião no vestiário, os jogadores brasileiros olharam e falaram assim, ó, a gente dá um tranco nesses uruguaios, vamos perder o jogo. Aí, isso é uma história, não? O Pelé teria dito, não, deixa comigo. Aí o Pelé, numa jogada, ele se antecipou, passou na frente do zagueiro uruguaio. O zagueiro uruguaio veio atrás aquele negócio, né, de vou te matar e tal. E o Pelé, discretamente, deu uma cotovelada na cara do uruguaio. Meio que aquele negócio que todo mundo que joga futebol, né, e que não acredita nessa bobagem do fair play, porque o fair play, o jogo limpo, ele teria que ter, é que nem guerra limpa, né? Depende que o adversário não use nenhuma coisa estranha, aí você se compromete. Mas que guerra que o adversário vai cumprir todas essas regrinhas e tal. Depois que o Pelé deu essa cotovelada na cara do Uruguai, eu acho que eles chegaram nos uruguaios e falaram, toma cuidado aqui que, né, o pau que bate em um, bate em outro também. Os uruguaios acalmaram, o Brasil ganhou o jogo. Isso daí era comum. Na Copa de 70, eu acho que se não fosse esse jogo com o Uruguai, essa decisão deles de usar o unfair play contra a Inglaterra, contra a Inglaterra, que é outro time também super carniceiro, o Brasil não ganhava a Copa, não. Uma grande qualidade da seleção brasileira, que ninguém reconhece, porque nós estamos numa época assim, todo mundo é ético, né? Nós estamos na época da Lava Jato, denúncia da corrupção. A honestidade impera, né? Como a gente vê em todos os lugares. É uma coisa linda, maravilhosa. Os países europeus são todos honestos, a Nestlé, a Coca-Cola. É tudo uma coisa espetacular. A seleção brasileira de 1970, porém, ela não tinha essas qualidades. Eles eram jogadores de verdade, que jogavam futebol, não um jogo imaginário que existe na cabeça de pessoas que nunca jogaram futebol. Né? Futebol é um jogo onde a manha
é parte integrante do esporte. O que é? Quem que não viu os jogadores de todos os times europeus parando o Brasil na pancada? Porque isso aí é fair play? O correto, no caso do Brasil, inclusive para defender o Neymar, tinha que ter um cara do meio de campo que entrasse lá e desse um tranco nos defensores do time adversário e falou: ó, se você machucar o rapaz aí, você também não vai jogar mais. Isso é assim que se faz. Eu não sei, eu escuto os comentários e eu falo, acho que esse pessoal, eles jogam cricket, alguma coisa que a gente não conhece, porque futebol não é assim. E eu também acho que a gente não tem obrigação de ingressar no cinismo geral. Né? Eu jogo futebol desde moleque, até em pelada tem esse jogo sujo, é parte da coisa. Você tem que ter malícia no jogo. E o Brasil tem que ter malícia porque o Brasil joga melhor. Joga um futebol que é excepcional. Bom, uma coisa que é super esquisita, até ia comentar isso daí, porque é tanta loucura que você acaba ficando meio zonzo, né? Até você não quer ser impressionado pela campanha, mas você acaba ficando zonzo. Criticaram o Neymar porque ele deu um carretel no jogador, pô. Eu não sei o que é, não pode mais jogar nada? Só pode correr para cima e para baixo? Põe um trilho lá, põe um negocinho de pebolinha assim para mexer no jogador. O que é isso? Aí criticaram o Neymar porque ele estava humilhando o adversário. Não, ele não está humilhando o adversário. Ou melhor, ele está humilhando, mas porque ele é muito melhor jogador do que o adversário. O adversário tem todo o direito de humilhar ele também. Só que o adversário não consegue, né? Esse é o problema. Eu vi lá, ele deu chapéu, tudo. A declaração do Rivaldo, na minha opinião, resume tudo. Que ele tem que ir lá, tem que dar chapéu, tem que driblar, tem que passar a bola por baixo da perna do jogador, tem que ter personalidade. E ele mostrou, o Neymar, eu não sei quanto o Neymar ganha, né? Aparentemente, pelas coisas que eu escuto dos comentários, parece que ele é o único jogador de futebol que é milionário no mundo, né? E aparentemente não só do futebol, do basquete, do futebol americano, do boxe, é o único milionário. Bom, na qualidade de único milionário, o pessoal acha que ele é condenável. E também ele aparentemente é sonegador e o único cara que já sonegou impostos no mundo, né? Não tem ator que mudou para a Rússia para não pagar imposto. É só Neymar. Neymar é um monstro. Mas o problema é o seguinte, o que a gente quer de um jogador que entra em campo é que ele jogue futebol. Não dá para pedir para todos os jogadores serem comunistas revolucionários. Alguns hipócritas, porque isso aí é pura hipocrisia, o cara vai lá, funda uma ONG para ajudar a criança famélica na África, que o país dele está matando de fome, né? Para disfarçar o fato de que é o país dele que está matando a criança famélica na África. Mas isso é hipocrisia. Fora isso daí, ele teria que ser um revolucionário. O que vai fazer? Vamos exigir, para poder torcer para a seleção brasileira, que seja a única seleção do mundo que é composta por comunistas revolucionários dedicados. O cara, além de ser craque de futebol, ele é um Che Guevara também, é um Lenin, um Trotsky. Filósofo. Bom, o jogador de futebol filósofo também eu estou para conhecer. Acho que eu nunca conheci nenhum até hoje. A gente tem bastante perguntas sobre esse tema, inclusive aqui do resumir, auditório. Não sei se a gente reúne tudo. Reúne tudo. Fala tudo de uma vez. Então eu vou fazer a da internet e depois a gente... Deixa ele para mim, por favor. Só apertar. Vou fazer todas da internet e depois a gente abre aqui para o pessoal. Só um minuto. Não, tá no... Bom, primeiro é o seguinte, ontem a camisa vermelha venceu a amarelinha da CBF. Algum simbolismo positivo
da esquerda em relação a isso. Outra, Rui, a posição arrogante e soberba de Tite e Neymar, sempre voltadas para atender seus patrões, donos do mercado, prejudicou a competência brasileira em campo. Neymar não, Ney Ator. Ney Ator, exatamente. Ney Ator. Aí a outra é a seguinte, eu queria uma análise do Rui sobre a relação da Rede Globo com o futebol. A Rede Globo lucra muito com a seleção brasileira, mas ao mesmo tempo a boicota. Por que essa contradição? Aí a outra. Quem patrocina a seleção são os mesmos que patrocinaram o golpe. Itaú, Globo, etc. Os jogadores são coxinhas declarados. O que o povo ganha com isso? A outra. Rui, mas você acha que o Neymar foi usado pelos golpistas? Você acha que é uma aversão por ele ter apoiado o Aécio? É um argumento que ouço com frequência como não moro no Brasil. Com frequência, como não moro no Brasil. E tem um comentário também que fala o seguinte: Neymar tem todo um pagamento da mídia por ele. Então, normal que quando ele mesmo pague para ficar na mídia, as pessoas fiquem com a imagem dele muito próxima e comecem a criar memes. Bom, esses são os comentários da internet. São vários. Eu acho que é um equívoco do pessoal que pergunta isso aqui. Não é um equívoco, é uma incompreensão do que realmente acontece. Né? Por exemplo, a primeira coisa que todo mundo teria que entender é que a direita brasileira sempre foi inimiga do futebol brasileiro. Bom, sempre. Sempre, desde que o futebol se transformou num esporte popular. Por exemplo, num primeiro momento, o futebol era um esporte da alta elite brasileira. Isso no começo do século, final do século passado. Era jogado em clubes caros, né? O pessoal ia todo vestido de roupinha social para assistir o jogo, iam as moças de sociedade e tal. Quando o povo começou a se interessar pelo esporte, que aconteceu em vários lugares do mundo isso, a classe dominante abandonou o esporte. Para a classe dominante, o esporte tem que ser um esporte exclusivo. E os esportes da classe dominante, eles são baseados na força. Por isso que o futebol europeu é chamado futebol força. E o futebol brasileiro é chamado futebol arte. Os esportes dos oprimidos é baseado na habilidade e na inteligência. Já citei isso daí, né? Mas vou citar de novo. Quando Cassius Clay ganhou o título de campeão mundial de boxe, Malcolm X, que era assessor dele, falou: é a vitória da inteligência do negro contra a força do branco. Apesar que o outro lutador também era negro, mas ele considerava que o lutador negro tinha a mentalidade de branco e que o Cassius Clay não. E é verdade também, num certo sentido, porque o Cassius Clay, que foi um lutador mais politizado, ele não se destacava pela força física, ele se destacava pela habilidade. O Cassius Clay é como o futebol brasileiro. É como o Pelé, por exemplo. Então, nós temos toda essa história, né, que o pessoal teme a desconsiderar. Muita gente não sabe, por exemplo, que na Copa de 50 houve a maior guerra para construir o Maracanã para os Jogos da Copa, que a direita era contra. A direita, quem propôs a construção do Maracanã foi um deputado estadual, vereador, não sei, do PCB do Rio de Janeiro. Eles queriam que fosse construído num lugar mais central, a direita jogou para um lugar mais afastado. Quer dizer, há uma guerra permanente entre o esporte e as classes dominantes. Porque existe uma coisa que é chamada luta de classes, não é só o interesse imediato que vale. Você não pode permitir que a população explorada dê vazão às suas necessidades, propensões, não pode permitir. Eu não sei, talvez a gente não viva no mesmo país que o pessoal que está fazendo esses comentários, mas o que eu vejo é uma luta ferrenha de toda a direita nos governos contra o carnaval brasileiro, por exemplo. Eu vejo isso. Agora, se você liga a Globo está lá falando do carnaval.
Finalmente, a Globo tem que falar de tudo. Não dá para esconder o carnaval. Isso significa que a Globo adora o carnaval, apoia o carnaval? Não. Significa que ela está explorando o carnaval, só isso. Está explorando e manipulando, porque a gente viu o que eles fizeram com a escola lá do Tuiuti. Depois a pressão para o pessoal tirar aqueles protestos, tudo. É assim que funciona. A classe dominante, ela manipula. Se ela não pode impedir que a população faça determinada coisa, ela manipula. Então, por exemplo, em São Paulo, quem é que não sabe que a prefeitura quer proibir os blocos carnavalescos? Né? Aqui não podemos trazer o companheiro nosso, Renato Dias, ele vai explicar que na época da ditadura, a ditadura substituiu os blocos carnavalescos pelas escolas de samba. Porque eles achavam que os blocos carnavalescos eram muito fora de controle. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas o carnaval, o que tem? Tão inocente. Não existe manifestação popular inocente. Você tem que controlar as manifestações populares. Você tem que combater, você não pode dar margem a que isso se desenvolva. Não é só quando os trabalhadores estão de armas na mão que a burguesia vai combater. Ela combate em todos os terrenos minuciosamente. O futebol é um desses casos. A Rede Globo não gosta do futebol brasileiro. Ela ganha dinheiro explorando o futebol brasileiro como um vampiro estivesse sugando o sangue de uma pessoa. A Rede Globo é o vampiro do futebol brasileiro. Tanto que você vê, a Rede Globo procura monopolizar os direitos de transmissão dos jogos e joga o futebol para 9h30 da noite. Por quê? Porque é mais conveniente para ela. Não é que ela está lá porque ela acha que ela vai ganhar horrores com o futebol. Ela simplesmente quer dominar. A dominação é uma parte tão importante quanto ganhar dinheiro. Quem que não sabe que a Globo compra programa de outras emissoras e desmancha esses programas? Quantas vezes já não aconteceu? Tem uma manobra típica de um monopólio. Se as pessoas se preocupassem em olhar atentamente o que acontece na Globo, a gente iria ver uma campanha gigantesca em favor do futebol europeu todos os dias fora da Copa. É só Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain. E quando você ouve falar, dá a impressão assim de que o time lá, futebol furreca do fundo da Alemanha, é 100 vezes melhor do que o futebol brasileiro. Eu estou de acordo com o companheiro aqui. Eu prefiro assistir qualquer jogo de futebol brasileiro, até pelada, do que futebol americano, ou do que o futebol europeu. O futebol europeu é assim, o cara corre para lá, corre para cá, troca de passe, chuveirinho na área, chute de longe, corre para lá, corre para cá. Tem graça. Tem gente que fala, nossa, que espetáculo esse futebol. Né? Eu quero ver outra coisa também. Aí tem essa famosa história de uns caras aqui que falaram assim, não adianta jogar bonito, você tem que ganhar. Mas o jogar bonito não é jogar bonito à toa. É um jogo que ganha, pô. Como é que a seleção brasileira ganhou? Outros falam, tem que ter defesa. Tudo bem, claro que tem que ter defesa. Tem que ter defesa, tem que ter ataque. É tudo uma campanha permanente. E a campanha permanente no fundo é assim, o Brasil é um lixo. Né? Vocês são um lixo, vocês não merecem nada, não queiram ter a Petrobras. Vocês são uma indiada, uma negrada, ignorante. Aí, o que vocês vão fazer com a Petrobras? Tem que viver na miséria mesmo. Tem que viver na favela. Dá a Petrobras para quem entende e tem direito. Essa é a mensagem, no final das contas, é essa daí. Vocês acham que vocês são o melhor futebol do mundo? Vamos mostrar, até nisso que é orgulho nacional, nós vamos cagar em cima de vocês aí no futebol, que é para mostrar para vocês que vocês não são nada. Qual que é o discurso? Vocês já repararam o discurso neoliberal? O discurso neoliberal é assim, tem que privatizar, porque o empresário é que sabe. Quem que é o empresário? O empresário é o empresário estrangeiro.
Entregaram todo o sistema de telecomunicações brasileiro de graça para empresas estrangeiras. Por quê? Porque nós somos inferiores. O Estado brasileiro é corrupto. Já o Estado espanhol, onde o rei caiu por corrupção, o novo rei está acusado de corrupção, todo dia cai um governo por corrupção, esse é honesto. Mas nós aqui, os índios, os negros, os escravos, nós somos todos sem vergonha. Porque o Dallagnol explicou, porque a gente não é cristão. Se a gente fosse cristão, que nem o Dallagnol, a gente estava aí dando golpe na Lava Jato, né? Em vez de ficar... É isso que está por detrás de tudo. Não tem nada disso que a Globo é a favor. A Globo não é a favor de nada no Brasil. O pessoal não sabe o que é a Globo. O pessoal não tem a menor ideia do que é a Globo. A Globo foi um dos principais participantes do golpe militar de 64, que torturou, matou. Isso daí é uma entidade criminosa. Tem nada a ver. Bom, com relação ao Neymar, eu discordo de que o Neymar seja ator, tudo. Eu acho que é tudo bobagem, a campanha besta para pessoas que não conhecem nada de futebol. A minha opinião é que ele é o melhor jogador do mundo na atualidade, ele é um craque. Fazia muito tempo que no Brasil a gente não via um jogador com toda essa qualidade, e olha que o Brasil tem muitos jogadores de qualidade. É um jogador extraordinário e, infelizmente, o futebol é dominado pelo capitalismo. Nós não estamos na União Soviética. Nós estamos no Brasil. Aqui, se você começar a empinar papagaio com um pouco mais de perícia, são capazes de pagar um cachê para você e você fica todo convencido do cachê. Eu acho que o Neymar, com todo o dinheiro que ele ganha e tudo, com toda a paparicagem que ele tem, na Copa, logicamente que ele foi crucificado. Ele tem até a cabeça bem no lugar. Já vi por muito menos jogador ficar totalmente aloprado. O cara é pobre, pô. O cara conseguiu lá o negócio. Você imagina o que é um jogador de futebol multimilionário? Né? A mulherada corre atrás do cara lá por causa do dinheiro dele. É um negócio... Está cheio de parasitas em volta do cara. É um ambiente insalubre. Se o cara consegue jogar futebol do jeito que ele joga, nossa, já é alguma coisa, né? A Rede Globo gostaria que a seleção brasileira caísse para o status de seleção não sei, da Nicarágua, da Guiné-Bissau, alguma coisa assim. Nem participasse na Copa, porque assim eles poderiam fazer os negócios deles com quem conta. As grandes empresas internacionais. Por exemplo, só uma coisinha. A Rede Globo monopoliza aí o futebol. Quem são os grandes anunciantes? Coca-Cola, Nike. Esse que é o interesse da Rede Globo, o anunciante. E o anunciante, eu não sei direito como é que o pessoal, onde é que o pessoal vive e tal, como é que eles pensam. Mas se eu sou anunciante da Nike e o meu interesse está no futebol italiano, eu vou chamar o cara da Rede Globo e vou falar o seguinte para ele. Falou, se você não elogiar que o futebol é italiano, meu amigo, te dou um centavo e ainda vou tirar essa concessão de você, vou passar para o Bispo Macedo lá, aquele doido. Você toma muito cuidado, hein? Mas nem precisa fazer isso aí, porque a Globo já faz. Aí a Globo fala para o repórter, fala, ó, a Nike, a Adidas, sei lá. Eles estão anunciando aqui, meu. Não pode meter o pau na seleção francesa, inglesa, espanhola. O pessoal não vê o negócio de conjunto. O Brasil só é uma potência futebolística com a bola no pé. Fora daí,
O Brasil é mais ferrado do que a Nigéria. Não vale nada, não tem poder nenhum, não tem nada. Que foi colonizado pela Inglaterra. Que foi colonizado pela Inglaterra, Nigéria foi colonizada. Por isso que a Nigéria é um país tão desenvolvido, né? Bom, pergunta aqui do auditório. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Rui. Boa tarde. De parabenizar pela brilhante análise que você faz. Eu já ouvi que você é um dos melhores comentaristas, não só do Brasil, né? E nesses tempos confusos que nós da esquerda nos encontramos, e eu me incluo nesse rol, né? A sua análise ela é muito importante para a gente olhar os caminhos. Eu queria, inclusive, sugerir, né, que assim como tu fizeste essa visita à Europa, essa rodada na Europa, seria interessante tu fazeres também uma rodada no Brasil, né, nas regiões brasileiras. Eu moro no interior da Amazônia e não perco o teu programa aos sábados. E não vou poder ficar para o dia 21, que eu gostaria muito de estar presente, porque eu tenho que viajar. Então, eu acho que seria interessante o partido levar essa análise até para ter o composto regional, né? Claro que a cidade de São Paulo ela é um polo evidente que está centralizado aqui, mas seria interessante você dialogar, partilhar com as preocupações, né, nossas das outras regiões, né, e inserir nessa tua análise também. Eu queria que você esclarecesse 2 pontos aqui. O primeiro é sobre o plano Atlanta, que eu ainda não vi comentários isso aqui. E o segundo ponto, já que te fala de guerra limpa, né, de falar da guerra híbrida, que parece que é um outro conceito que está rolando aí, que tem muito a ver com os tempos que nós estamos vivendo. É isso, muito obrigado. Bom, com relação à sua primeira colocação, deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda aqui. Nós estamos lançando um livro, que deve ser lançado até a Conferência Nacional, e depois da Conferência Nacional nós vamos aproveitar o lançamento do livro para fazer palestras em vários estados do país. Não sei se eu vou poder estar aí num número grande de estados, mas, de qualquer maneira, algum companheiro estará em algum estado fazendo essa palestra, né? Eu pretendo estar em alguns, né? Na medida que esse negócio de viajar ao Brasil é até mais complicado que viajar à Europa, né? Porque o Brasil é até maior que a Europa, mas as condições de viagem são até mais complicadas. Mas a sua sugestão, nós vamos realizá-la de uma maneira ou de outra. Bom, o Plano Atlanta, nós já falamos do Plano Atlanta, nós publicamos matéria. Quando surgiu a denúncia dessa reunião de Atlanta, nós mostramos, né, como uma prova daquilo que nós havíamos dito, que o golpe não era um golpe devido a circunstâncias políticas nacionais, que o golpe era um golpe de caráter continental, que havia sido planejado de fora e tudo. Eu acho que essa reunião de Atlanta é uma das provas desse fato, mas há outras também, né? Na realidade, existe uma articulação muito ampla. A imprensa latino-americana foi cartelizada, organizada para fazer uma campanha continental, não só num determinado país. Existe uma articulação dos aparatos de repressão, do judiciário. É bem ampla essa articulação, muito ampla. Impressionante que muita gente não tenha condições de ver isso daí, né? Acho que é uma questão fundamental. Sobre esse problema da guerra híbrida, né? Em algum momento eu vou falar mais sobre isso. Eu penso
que a gente não deve procurar dar um caráter original às coisas que estão acontecendo. Né? O pessoal fala assim, golpe de novo tipo, golpe 2.0, guerra híbrida, querendo dizer assim, o mundo mudou e o imperialismo mudou seus métodos. Eu não acho que é assim. Eu acho que a gente deve se apoiar na experiência pregressa para entender o que está acontecendo. Sempre há modificações, mas não são tão assim. Né? O golpe de novo tipo, não acho que existe golpe de novo tipo. O golpe brasileiro, ele foi um golpe muito parecido com o golpe contra o Getúlio Vargas, em 1954. Né? Muito pouca diferença, na realidade. Em 1954, derrubaram Vargas, colocaram o vice, e aí o golpe desandou. Como esse aqui está desandando também, né? Vamos ver qual vai ser o desfecho da coisa com o progresso do golpe. Mas é muito parecido. Eu não vejo motivo para dizer que esse golpe aqui é de novo tipo. Se ele é de novo tipo, é o mesmo tipo que havia em 54, que ele também era novo. Porque o pessoal, o golpe de novo tipo seria assim, não é que nem o golpe de 64. Bom, num certo sentido, quando você tem um golpe, você tem uma engrenagem complexa, ela tem várias possibilidades de desenvolvimento. Como é que a gente entende a coisa? A gente entende, né, com duas ferramentas de análise fundamentais. Uma é você ter conceitos que ajudem a compreender o que está acontecendo. Né? Classes sociais, o que são essas classes, o imperialismo, a luta, o nacionalismo, o papel da burguesia. Você tem que ter um conjunto de conceitos que ajuda a compreender aquela realidade. E segundo, você tem que se apoiar sobre a experiência histórica, que você usa como um parâmetro de comparação. Comparação nunca é perfeita, né? Porque, como disse o grande Hegel, os acontecimentos históricos eles não se repetem, são únicos. Né? Então, cada acontecimento é diferente, cada país é diferente, tudo mais. Mas eles têm semelhanças que podem ser comparadas para uma observação objetiva científica. Então, eu acho que essa tentativa de introduzir novas nomenclaturas, por exemplo, guerra híbrida, tudo bem, o imperialismo pode ter bolado lá um plano, mas essa guerra híbrida é a guerra de 64 também. Em 64 eles criaram institutos para perverter a opinião pública. O imperialismo vai acumulando uma experiência, né, e vai desenvolvendo. Não é necessariamente uma nova tecnologia. O que eu acho que acontece é o seguinte, e aí é que está o perigo da nomenclatura. O golpe de novo tipo facilmente pode ficar igualzinho o golpe militar de 64. Então, quer dizer, ele não é de novo tipo. A gente tem que ficar esperto, porque, na verdade, ele é a reprodução de um determinado estágio de crise que já aconteceu antes do golpe de 64. Eu diria que ele é mais ou menos como o golpe de 54, mais ou menos. A comparação sempre tem que ser feita com cuidado para não querer ter uma comparação exata, porque isso aí também não vai funcionar assim. Agora, se a gente olhar o golpe de 54, ele foi a preparação do golpe de 64. Eles tentaram em 54, sem que as Forças Armadas tomassem conta do governo, e finalmente chegaram à conclusão de que a única solução era que as Forças Armadas tomassem conta do governo, e a situação progrediu o suficiente para que as Forças Armadas tomassem conta do governo. Pode acontecer isso agora? Pode, com extrema facilidade. E pode acontecer, inclusive, sem a diferença de 10 anos. Né? E de governos intermediários, e de idas e vindas, pode acontecer. Como podem acontecer variantes que sejam um pouco diferentes de 54, mas eu acho que é assim. Eu acho que o que está sendo feito agora, se a gente estudar a história do imperialismo britânico, do imperialismo francês e do imperialismo norte-americano, nós vamos achar todas essas variantes aí.
E nem são os norte-americanos a fonte principal da dominação e do golpe. Os norte-americanos, eles aprenderam tudo com os ingleses e os franceses, né? São os dois países mais golpistas da história do mundo, são esses dois aí. E os norte-americanos também são muito golpistas, mas são plágio, né? Bom, antes da gente passar para a próxima pergunta, já que o companheiro Rui falou do livro, esse livro aqui que vai ser lançado no dia 22, na Conferência Nacional Aberta, dia 22 de julho, que é o Golpe de Estado no Brasil, Balanço e Perspectivas. E você já pode adquirir o livro na pré-venda, entrando em contato com o telefone que está aí na descrição do vídeo. Então esse livro aqui vai ser lançado no dia 22 e depois também em várias capitais no país. Bom, a próxima pergunta é aqui do auditório. Henrique. Boa tarde. Meu nome é Newton. Pergunta para o Rui vai no seguinte sentido. Um artigo, gostaria, né, que o Rui ajudasse assim fizesse, né, um comentário, ajudasse a colocasse o ponto de vista dele para ajudar a pensar 2 artigos, digamos assim, antagônicos, né? Um no blog do Nassif e um outro no 247, a respeito do seguinte: o Nassif, no blog do Nassif, acho que o artigo é dele mesmo, ele vai fazer um comentário dizendo que o que aconteceu de mais relevante nos últimos tempos com relação à perseguição da ditadura, no caso do Vladimir Herzog, foi a condenação pela CIDH, né, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, condenando o Brasil por não ter investigado a morte, né, o assassinato do Vladimir Herzog. Então o Nassif diz, olha, isso aí é o que mais importante aconteceu nesse assunto, nesse tema, né, nos últimos tempos. Aí ele dá o histórico, por que isso é importante, que sempre se protelou essa decisão, sempre deram desculpa que não podia mexer com isso porque era a lei da anistia, depois prescreveu e etc, etc. Mas, enfim, houve uma pressão, se levou para uma corte interamericana, né, uma internacional, e ela agora condenou o Brasil. Não, o Brasil é culpado sim, esse é um crime contra a humanidade, tem que investigar. E, por outro lado, o artigo no 247, um artigo muito bom, inclusive, né, César de Souza, o articulista, ele vai dizer o seguinte, que na verdade ele começa perguntando por que agora a Globo está divulgando que a CIDH está falando isso daí do governo Geisel. Qual que é o objetivo? A Globo é aquela coisa, a Globo fala, pode desconfiar que tem coisa errada. E por que agora ela está falando disso? Então ele diz, na verdade, a Globo está querendo o quê? Bom, para resumir, ele vai dizer que é uma divisão no mundo militar também. Né? Quer dizer, ela está querendo, na verdade, afogar, né, os militares nacionalistas. Aqueles que são ou possam ser contra a entregas do Brasil, né, para o capital internacional. Então, os Estados Unidos, né, as empresas americanas e tal. Então, quer dizer, ele fala agora, né, eles estão falando disso, porque aí é o governo Geisel, que o governo Geisel seria um governo, então, né, nacionalista, no sentido dos militares, né, mesmo sendo militares, eles não eram a favor de desmontar o Brasil, né? Eles tinham um projeto digamos assim, dentro do regime militar, mas desenvolvimentista também. Então, enfim, os artigos são, né, por um lado diz que é o que aconteceu de melhor, e o outro vai falar, para aí, que não é bem assim. Então, eu gostaria de ouvir as suas considerações. Primeiro, eu acho que a importância de aparecer aí em alguma corte, alguma coisa, ela é puramente propagandística, né? Para mostrar que aconteceu, a tortura, essa coisa toda. Então,
acho que a gente não deve atribuir a esse tipo de coisa um grande significado, até porque normalmente tem alguma manipulação por trás. Porque senão tudo viria à tona. Por que não viria tudo à tona? Vem à tona o que num determinado momento interessa algum setor não consegue bloquear, essa coisa toda. Essa hipótese de que seja um ataque contra os militares nacionalistas é uma hipótese, na minha opinião, muito duvidosa, porque, veja só, a maior parte das torturas e tudo mais foi feita pelos chamados militares nacionalistas, que não são do Geisel, são do Médici. O setor nacionalista esteve no governo com o governo Médici. O Geisel, ele era da turma, do grupo, né, político, dos norte-americanos. Ele não era nacionalista. O principal assessor dele era o general Golbery, que era um funcionário da Dow Chemical. O próprio Geisel era ligado à Petrobras e eles montaram todo um sistema de petroquímica privada estrangeira na Bahia, junto com as empresas norte-americanas. Pelo contrário, era um governo bem entreguista, na realidade, né? O que acontece é que o Geisel teve alguns enfrentamentos aí com os norte-americanos em questões determinadas. Por exemplo, o programa nuclear. Mas a gente precisaria, nesse caso, né, como tudo, analisar por que houve esse enfrentamento. Muito provavelmente para explicar de uma maneira mais ampla. O governo Geisel, ele surge como um governo de uma determinada minoria das Forças Armadas, em substituição ao governo da direita nacionalista, que é o governo Médici. Essa direita nacionalista também não era tão nacionalista assim. Mas, enfim, eu diria até que ela não era nem um pouquinho nacionalista. Mas ela era patrioteira tipo o Bolsonaro. Então, eles substituíram o governo Médici com um governo que respondia a uma necessidade específica, que era acabar com determinadas coisas da ditadura que já não eram possíveis de serem suportadas. Tortura. Precisava haver um pouquinho de abertura política para sustentar o regime. Por isso entrou o Geisel. Ele entrou com essa tarefa. E ele entrou com essa tarefa orientado pelos norte-americanos. A presença do Golbery no plano todo é muito marcante, porque ele era muito ligado aos norte-americanos. Só que acontece o seguinte, como eles eram minoria, sempre foram minoria nas Forças Armadas, esse setor, eles tinham que administrar a briga com o outro setor, que era o setor de direita, digamos assim, de direita mais a favor da repressão, mais abertamente repressiva. A direita tentou impedir o governo Geisel de levar adiante os planos de abertura. O assassinato do Vladimir Herzog é uma ação do DOI-CODE de São Paulo, da direita de São Paulo. O chefe do DOI-CODE e o chefe do 2º Exército vão ser exonerados pelo Geisel para ele impor a autoridade dele. Mas o Geisel, ele tinha que administrar o negócio. Ele tinha que administrar o equilíbrio de poder entre a direita dita nacionalista e o outro setor que também é de direita imperialista, que é o que explica as atitudes nacionalistas dele, que são, em grande medida, umas atitudes meio de fachada, né? Os norte-americanos protestaram contra o programa nuclear e falaram, não, eu vou fazer, mas acabou que ninguém fez nada, ficou tudo parado. E assim por diante. Teve um negócio se não me engano, foi no governo dele, a famosa Guerra da Lagosta com a França, tudo, você vê que são tudo picuinhas para dar uma impressão de nacionalismo. Eu acho que isso daí era um aceno para a ala patrioteira, nacionalista e tal, que também não era nacionalista. É errado dizer que a ditadura foi nacionalista. Simplesmente a ditadura não estava em condições, naquele momento, de levar uma política como a do FHC. Senão ele teria feito.
No que eles puderam fazer, eles fizeram. Eles fizeram retroceder a educação no Brasil, pesquisa científica, tudo em favor do interesse estrangeiro. Mas, ao mesmo tempo, eles tiveram uma política voltada para setores do mercado interno, que eram importantes no governo, tinham uma presença no governo, como as empreiteiras, fazendo grandes obras, etc. e tal. É simplesmente isso, não teve esse nacionalismo. Então, se o ataque fosse contra o nacionalismo, não seria contra o Geisel. E se o ataque em torno do Herzog, é contra a ala mais direitista, né? Mais terrorista da ditadura, que era o pessoal do governo Médici. Mas eu não consigo ver direito essa trama política se desenhando. Eu acho que o que tem, genericamente falando, é que há um setor do imperialismo que acha que é preciso defender as aparências de regime parlamentar, de regime democrático, mesmo que esse regime não seja nem um pouquinho democrático. Porque você vê que eles toleram muita palhaçada antidemocrática sem nenhum escrúpulo. Egito, Arábia Saudita, Paraguai, Honduras. Mas tem um setor que fala assim, não vamos deixar os militares votar, porque isso daí pode gerar uma crise muito grande. Então há uma pressão. Assim como deve ter uma pressão dentro do aparelho do imperialismo para dar mais poder para os militares. O cara típico do governo Geisel é o Bolsonaro, né? Bolsonaro é assim, é o patriota que presta continência para a bandeira norte-americana. Muito discurso nacionalista e muito pouco nacionalismo prático, para não dizer que não havia nenhum. Né? Eu vi a Manuela Dávila falando que a ditadura tinha sido nacionalista. A ditadura foi o governo mais entreguista que o Brasil teve.